Então vamos de novo. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde para quem está presente aqui em vivo e para os que estão presentes online, né? Já pedindo desculpa aí que eu estou um pouco gripado, se eu tossir de vez em quando, estiver meio fanho, tentem desconsiderar, tá? Então, estou vendo algumas rostos familiares aí, né, que eu acredito que já tiveram aula comigo aqui no IBAC sobre terapia sexual, né? Alguns pontos a gente acaba repetindo, né? Mas a proposta, né, da apresentação de hoje é fazer uma análise bem direcionada em função de disfunções de desejo, né? Meu nome é Paulo Cavalcante, né? Eu tenho mestrado, doutorado em análise de comportamento, dou aula no CEUB aqui no IBAC, na parte de terapia sexual aqui no IBAC, e também de economia comportamental, inclusive acho que dia 11 tem uma aula aí para quem quiser assistir, tá? Dá para ver online e presencial. Bom, então, esse é um dos principais tipos de queixa, né? Um tipo de queixa bem recorrente, bem comum no contexto de terapia sexual, e é uma das mais desafiadoras, tá? Que são as disfunções de desejo. A gente vai verificar isso tanto em indivíduos que buscam a terapia, quanto também a prevalência disso em casais. Tá? E tem uma série de desafios em relação ao tratamento da disfunção de desejo, e já começa no diagnóstico, digamos, né, na identificação da queixa. E basicamente vai ser esse o foco da nossa apresentação, né? Oi. Aí fica na minha cara, Luiz. Como é que faz? Né? Aqui pode ser? Tá? Então, onde é que eu estava? Bom, então, nas próprias variáveis relacionadas à identificação da queixa, é uma coisa que a gente já tem que ter bastante clareza. Tá? Até se a gente comparar as disfunções de desejo nos outros tipos de literatura que a gente tem, vai ser principalmente a médica e de outras áreas da psicologia, né? Então, primeiro, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre como esse conceito é usado na linguagem cotidiana, na linguagem ordinária, na nossa linguagem do dia a dia. Tá? E aí a gente vai ver que tem uma família de conceitos, na verdade, relacionados a desejo. O que é uma família de conceitos? Né? São conceitos que têm uma sobreposição muito grande, ou seja, e muitas vezes eles podem ser usados como sinônimo, mas não são necessariamente a mesma coisa. Assim, desejo, apetência, vontade, tesão, impulso, libido, eles têm muita sobreposição, muita similaridade, mas tem diferenças também. Então a gente vai ver até mesmo no linguajar que aparece do cliente na clínica, que esses conceitos podem surgir quase como sinônimos, né? E dependendo até da literatura psicológica que a gente for analisar, a gente vai ver, né, algumas dessas palavras sendo usadas de maneira intercambiada. Então a gente já tem que ter clareza que até mesmo para a gente se referir a esse fenômeno, tanto na linguagem cotidiana quanto técnica, existem muitas maneiras de falar sobre isso, né? A gente já vai ver que não tem tanta clareza assim no uso dos conceitos. E aí a gente pode pensar na lógica, né? Como que esse conceito tende a ser usado, né? Na lógica do uso do conceito mesmo. Então, o desejo pode ser usado enquanto uma característica. Olha, uma característica da pessoa. As pessoas têm desejo. Se provocadas, então reagem de tal forma. Se observam a situação de ter relação sexual, vai tentar alguma coisa. É como se fosse cláusulas do tipo se então. Como se fosse antecedente comportamento. Tá? Ou seja, descreve uma espécie de disposição. Tá? O outro é para a gente qualificar ações da pessoa, né? Qualificações que envolvem desejo sexual, impulso e assim por diante. Tá? Agora, às vezes a gente já vai ver um uso meio que semitécnico, como se fosse uma psicologia popular, né, que acaba que nossos conceitos caem aí na linguagem cotidiana também, as pessoas começam a usar esses conceitos de outra maneira. Né? Então, o desejo meio que vira uma coisa. Né? Ele começa a ter essa interpretação enquanto uma coisa que as pessoas têm em maior ou menor grau, inclusive. Né? E a gente tenta explicar, por exemplo, o comportamento sexual em função dessa coisa. Então, esse uso do conceito está no meio termo entre o uso cotidiano e usos técnicos que a gente vê do conceito de desejo. Eu não estou entrando em análise de comportamento ainda, né, que a gente vai falar especificamente sobre isso.
Agora, falando sobre psicologia, por exemplo, outros tipos de literatura, tal como psicanálise, psicologia cognitiva, ou outras teorias, até mesmo, por exemplo, humanista, né, você vai ver pulsão, libido, motivação. É interessante pensar que a palavra desejo, né, está relacionada à palavra querer, e está relacionada à motivação, motivos, razões. Então, muitas dessas interpretações técnicas do conceito de desejo, na verdade, vão estar relacionados à motivação. E o que a gente vai ver quando for fazer análise funcional das disfunções de desejo? Que motivação é apenas uma das variáveis. Né? Tem diversas outras maneiras de explicar essas disfunções. E aí ele acaba enfatizando assim essas diferenças individuais, as pessoas podem ter maior ou menor grau, dependendo, né? E tem essa ênfase em variáveis psicológicas. Por que eu estou colocando essa ênfase em variáveis psicológicas? Que muitas vezes isso ocorre em detrimento do estudo do evento. Tá? Por quê? Se eu enfatizo apenas variáveis psicológicas e descaracterizo as biológicas, eu perco um caminhão de variáveis que são altamente relevantes para identificar causas relacionadas a disfunções de desejo, tais como disfunções hormonais, uso de drogas, fases da vida e assim por diante. Né? Tem uma série de variáveis biológicas que também devem ser consideradas, né? Que inclusive é uma coisa que a gente tem que ter bem claro na hora da terapia sexual. Né? A gente não pode usar apenas o nosso arcabouço psicológico típico, a gente pelo menos tem que ter alguma ideia a respeito de fisiologia da resposta sexual e de interação com fármacos. Né? Se a pessoa está tomando um remédio, por exemplo, para controlar, por exemplo, pressão, né? Ela é um paciente, né, com diagnóstico de problemas cardíacos, isso pode interferir na libido. Ansiolíticos podem interferir, antidepressivos também. Então, você pode ser o melhor terapeuta que for, mas se a pessoa está tomando uma carga alta de determinado fármaco, não vai ter jeito. Então, a gente tem que estar bastante atento a esse tipo de coisa também. Já no que diz respeito à medicina, e aí você vai achar muita literatura de terapia sexual também, onde, digamos, as principais áreas da medicina seriam ginecologistas e urologistas, a interpretação das disfunções de desejo é quase naquele modelo de homeostase. Mecanismo de privação-saciação. Se você tem pouco sexo, vai ter mais desejos. Se tem muito sexo, vai ter relativamente menos desejo. É quase que aquela interpretação enquanto sede e fome. Tá? Então, aquela questão, né, do organismo manter as condições básicas dele. Né? Se tem um desequilíbrio, ele vai impelir, né, o organismo a se comportar de alguma forma, a voltar a esse equilíbrio homeostático. Tá? E aí vai ter essa ênfase em variáveis biológicas e às vezes descaracterizando, desmerecendo as explicações psicológicas. É interessante pensar que isso vai se refletir diretamente nas práticas clínicas também. Então aqui você vai ver uma ênfase em fármacos e aqui você vai ver uma ênfase, claro, em psicoterapia, onde talvez o ideal é a gente pensar numa conciliação entre essas duas coisas. Mas, a despeito de ter uma presença grande de variáveis psicológicas ou biológicas, a questão é que muitas vezes a identificação dessas variáveis acaba sendo de forma equivocada. E aí, na minha opinião, né, vai entrar a análise do comportamento oferecendo uma grande vantagem na hora de identificar que variáveis estão presentes. Tá? Então, antes de fazer essa análise funcional aí, vale a pena a gente caracterizar um pouquinho. Né? Então, essas disfunções sexuais relacionadas ao desejo, a gente costuma verificar na literatura com o nome de inapetência sexual, disfunções de desejo, habituação, desejo hipoativo e assim por diante. Tá? Então, a inapetência sexual, caracterizada pela falta de vontade de se engajar em atividades sexuais. Depois a gente pode pensar isso estendendo isso para um contexto mais amplo, né, de padrões de comportamento, né, porque não vai ser só de se engajar, diversos comportamentos, tais como falar sobre sexo, pensar sobre sexo, sonhar sobre sexo, buscar relação sexual, até mesmo cuidados com a aparência podem entrar nessa bagagem relacionada de comportamentos relacionados a reforçadores sexuais podem estar agregados aqui dentro dessa questão da inapetência sexual. Né? Olha, não tem fantasias, né? A estimulação sexual pode até mesmo ser aversiva para a pessoa. Né? Qualquer tipo de contato ou fala sobre sexo pode assumir um caráter bastante aversivo. Tá? E aí a gente vai ver justamente essas questões psicológicas e
biológicas, né? Vale a pena a gente lembrar lá nos 3 níveis de determinação, né, básicos lá do nosso comportamento, cultural, filogenético e ontogenético, e isso é bastante verdadeiro quando a gente está falando em queixas sexuais. Tá? A gente sempre tem que pensar nesses 3 aspectos, senão a gente acaba sendo realmente reducionista na nossa intervenção. Aí, outros detalhes, né? Pode até mesmo evitar qualquer tipo de comportamento relacionado a sexo, como eu já disse para vocês. Essas classes de resposta mantidas por reforçadores, entre aspas, aí, sexuais. Tá? Falar sobre sexo, transar, carícias, ser alvo de interesse sexual dos outros e assim por diante. Tudo isso acaba baixando bastante de frequência. E aí, com isso, diversos padrões de fuga e esquiva se tornam altamente sofisticados. Tá? Essas classes de resposta de fuga e esquiva são altamente reforçadas, né? A pessoa desenvolve diversos repertórios alternativos, como, por exemplo, estar sempre ocupada, estar sempre fazendo reforma em casa, estar sempre trabalhando, estar sempre malhando, estar sempre cansada, né? Relatar coisas desse tipo, ou cansado. Tá? Então, desenvolve repertórios altamente sofisticados de fuga e esquiva para tentar, por exemplo, manter um relacionamento ou evitar algum tipo de constrangimento social em relação a não ter uma atividade sexual considerada normal socialmente. Tá? Bom, a gente vai ver que pode diferir em frequência, né? Digamos, a pessoa nunca tem vontade de transar, ou às vezes tem vontade de transar. Tá? Ou em algumas fases da vida está sem vontade, por exemplo, quando está muito apertado no trabalho, alguma coisa desse tipo. O fato dela ser episódico ou frequente já vai dando algumas dicas sobre variáveis que podem estar controlando esse tipo de comportamento. Tá? Está muito relacionado à ansiedade e à aprendizagem. A gente vai ver, na verdade, que ansiedade é um mecanismo antagônico para a resposta sexual. Né? Não é que, eu tive a resposta de não ter desejo. Não existe isso. Né? Não existe uma coisa negativa. A gente tem que falar de maneira positiva sobre o que existe. O que, na verdade, a gente vai ver muitas vezes são respostas relacionadas à ansiedade que antagonizam a resposta sexual. Por exemplo, tem muita pressão, tem muito estresse, tem muita ansiedade. Isso antagoniza uma série de processos, a resposta sexual, porque ativa uma série de processos biológicos que não permite você estar relaxado. Você não está relaxado, você não está excitado, você não tem vontade de transar e assim por diante. Isso para diversas queixas sexuais, não só relacionado a desejo, tá? Mas com desejo também pode acontecer. E aí a gente pode pensar em intervenções psicológicas, medicamentosas, né, de preferência as duas juntas, né, trabalhando em parceria com algum médico, alguma coisa do tipo, e vai ocorrer em ambos os sexos. No entanto, o que a gente chama dessa... Acho que vai ter mais na frente, né, esse desejo sexual hipoativo, que é esse quadro mais generalizado, vai ser muito mais frequente em mulheres do que homens. E aí a gente pode pensar a respeito disso, né? Tem tantas variáveis biológicas mesmo, relacionadas a diferenças entre a resposta sexual masculina e feminina, mas também é um fator cultural muito forte. Apesar de nós temos hoje em dia um contexto social muito mais aberto para falar sobre sexo, ainda assim as mulheres crescem com o filme da Disney e com a série de padrões religiosos, impondo que, olha, é dever, sexo é feio e assim por diante, a mãe brigar se vê a menina se masturbando ou apresentando qualquer tipo de comportamento erótico. Então, em função dessas coisinhas, desde pequenininho, que vão sendo apresentadas, esse quadro de disfunção sexual relacionado a desejo acaba sendo muito mais frequente em mulheres do que homens, que às vezes é muito estimulado por apresentar comportamentos sexuais. Aqui um quadrozinho só para a gente pensar. É interessante esse aqui da cronologia, né, de primário versus secundário. É o seguinte, primário é assim, a pessoa que nunca teve desejo sexual na vida, nunca apresentou muito interesse, nunca teve muita vontade. E o secundário é aquele que vai surgindo depois, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo típico aqui dessa falta de desejo sexual hipoativo, que é esse quadro mais amplo. A pessoa simplesmente não se interessa muito por sexo. Já essa secundária vai estar relacionada, por exemplo, a um casal que tinha uma relação sexual muito boa, muito ativa, e ao longo do tempo baixou muito a frequência, quase não transam mais. Ou seja, você vê que ela surgiu secundariamente, no momento secundário da vida, e de maneira lenta. Tá? Então, só de você ver como que a queixa surge, a gente já consegue ter uma ideia
a respeito de variáveis que podem estar controlando o comportamento também desses indivíduos. Tá? Isso é interessante aqui na assincronia, né? A sincronia é o seguinte, digamos, o homem quer 2 vezes por semana, a mulher quer 5. Os dois, na verdade, estão transando com a frequência, querendo transar com a frequência sexual bem alta. Mas ela quer muito mais do que ele. Então, em relação ao parceiro, ela quer muito e ele quer pouco. Então, muitas vezes, quando a gente pensar em terapia sexual, a gente tem que pensar em adequação sexual. Ou seja, é a interação entre o parceiro e a parceira. Né? Ou parceiro e parceiro, parceiro e parceira, seja lá a configuração de casal que for. Né? Mas não dá para a gente ter um critério absoluto. Não, saudável são X vezes por semana. X vezes em relação a quem? A gente sempre tem que pensar na interação. Ok? Bom, e aí aqui dá para a gente pensar em diferenças individuais. Né? Diferenças individuais, vocês devem lembrar aí das suas aulas aí de psicologia, psicometria, né? São basicamente atributos que são presentes em todas as pessoas, mas variam em grau. Né? Por exemplo, inteligência. Todo mundo tem, agora uns têm mais, outros têm menos. Aí faz teste de QI, coisa do tipo. Então, desejo dá para a gente pensar em diferenças individuais também. A gente pode ver pessoas com, digamos, em condições de linha de base que aumentam, que tem uma frequência de comportamentos relacionados a sexo maior do que outras. Então, a gente vai pensar numa distribuição. Tá? Entre pessoas que têm um desejo mais baixo, né? Desejo, lembrando que é um conceito que agrega uma série de coisas, né? Estou falando de uma maneira bem ampla, e pessoas com essas características relacionadas a desejo um pouco mais alto. Tá? Aí, de um lado, a gente teria a aversão sexual, e do outro lado, a gente teria até padrões de comportamento mais compulsivo relacionados a sexo. Tá? Bom, e aí, pensando nos 2 tipos principais aí de queixas relacionadas a desejo sexual. E daqui a pouco eu entro na análise funcional dessas características propriamente dito, né, dessas queixas. Então seria esse desejo sexual hipoativo, que eu já falei, esse quadro mais generalizado da pessoa realmente não ter muito interesse, tá? Tem uma prevalência muito grande em mulheres, muito comum ser de origem primária, altamente associado a aspectos culturais, por exemplo, famílias extremamente religiosas, famílias extremamente castradoras, a pessoa cresce num ambiente social pouco rico, né, não tem realmente oportunidade de ter vivências sexuais positivas. E aí cresce com esse desinteresse muito grande. Aí às vezes é comum a pessoa chegar assim na terapia meio que por curiosidade. Todo mundo diz que é bom, eu quero ver se é bom mesmo. Ou se sente meio que pressionada socialmente, tá? Quer ser normal, mas não tem realmente vontade de transar, sabe? Mas quer se sentir normal. Não o sexo é secundário nesse caso. Né? Então são casos, inclusive, onde a motivação do cliente para a terapia é muito baixa. Se o custo aumentar, vai embora, não permanece. Tá? Então tem que ter até bastante tato, bastante delicadeza para lidar com esse tipo de cliente, porque se realmente a demanda da terapia aumenta muito, a tendência é ir embora e não continuar mesmo. A não ser que você veja isso, por exemplo, pode ter também uma mulher, atendi uma vez uma pessoa que era casada, sei lá, há 20 anos. Nunca teve orgasmo, não gostava de fazer sexo, fazia realmente por obrigação. Se eu não fizer, outra vai fazer, é minha obrigação como mulher e tal, e o marido procurava diversas vezes por semana. Ela acabou vindo para mim encaminhada por ginecologista, porque começou a ter problemas em função disso. Se machucar mesmo em função dessa frequência de sexo grande, e ela não está excitada. Tá? Então, às vezes, você vê que a pessoa se mantém num relacionamento por muito tempo em função de outros contextos sociais. Né? Então, se você simplesmente analisa assim, nossa, mas ela tem uma frequência de sexo tão grande, né? Se observar só esses quantitativas, a gente vai falhar miseravelmente em identificar quais são os problemas, as queixas, as demandas desse cliente. E, por fim, seria isso que eu falei para vocês, de habituação, que é geralmente observado em casais estáveis. Né? A pessoa está casada há muito tempo, né? Está num relacionamento muito longo e pode ocorrer dessa maneira brusca ou gradual. Então, por exemplo, gradual seria isso. Quando a gente casou, transava muito, quando namorava, transava muito, com o tempo foi baixando de frequência. As pessoas até nem percebem muito, né? Porque vai acontecendo aos pouquinhos, mas daqui a pouco, quando vê,
a frequência de sexo está muito baixa, aí isso começa a virar um problema e busca ajuda. Ou, por exemplo, pode ser brusca também. Digamos, alguém teve um problema de saúde grave, uma traição, alguma coisa desse tipo. E a partir desse evento, digamos assim, traumático, marcante, você vê uma mudança nos padrões de relação sexual do casal, tá? Aí pode afetar apenas um dos parceiros. Às vezes é comum vir um casal, a mulher se queixando que o marido não procura mais, né? Aí você vai ver que o marido, por exemplo, se masturba muito. Aí a gente vai ver que, por exemplo, isso pode estar... É um reforçador alternativo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, são reforçadores competitivos que podem contribuir também para esses padrões de comportamento se instalarem, tá? E aí fica essa pergunta, tá, mas beleza. Isso aí descreve muito a topografia. Agora, como é que a gente faz a análise funcional disso, tá? Então, justamente pensando na diferença entre topografia e função, a gente vai ver que grande parte da literatura médica e psicológica enfatiza esses aspectos topográficos, né? Geralmente em relação à frequência de atividade sexual, frequência que quer atividade sexual, pensa sobre sexo, coisas desse tipo, ou a frequência que procura atividade sexual, tendo sucesso ou não. Tá? Ou seja, enfatiza muito a frequência, a apresentação desses comportamentos relacionados diretamente ao sexo. Tá? E essa literatura tradicional também, essas explicações causais quase que mecânicas em termos de variáveis tipo motivacionais. Ah, você transa muito porque você tem muito desejo. Você transa pouco porque você tem pouco desejo. Ou seja, é um problema que a gente vê em psicologia de maneira geral com essas interpretações de motivação. Né? Como se a motivação causasse. E a diferença da análise do comportamento é que a motivação não causa nada. A motivação é um dos termos que vão estar presentes na contingência. E a gente tem que analisar todos esses termos para identificar queixas relacionadas a desejo. Ok? Então, justamente, né, diversos fatores podem estar associados aí. A gente vai ver múltiplos níveis de causalidade, filogenético, conjunto genético e cultural, diversas variáveis e diversos processos. Eu vou ter aqui antecedentes e consequências, e vou ter aqui processos respondentes e operantes. Então, tudo isso vai interagir na hora de fazer uma queixa relacionada a desejo. Tá? Então, só sumarizando aqui, né, nós teríamos estímulos discriminativos, como antecedentes, operações motivadoras. Nos que diz respeito à aprendizagem, nós vamos ter nível operante, nível respondente. Nós teremos reforçadores diretos relacionados ao sexo, como, por exemplo, prazer mesmo. Tá? E reforçadores sociais relacionados ao sexo. Né? Então, como falar sobre, manter um relacionamento e assim por diante. E aqui a gente tem dois principais, digamos, resumos aí de padrões de queixas sexuais, né? Que seriam essa competência sexual, que eu disse para vocês, desejo sexual hipoativo e esses processos de habituação onde ocorre mais comumente em casais estáveis, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas variáveis. Começando aí sobre as operações motivadoras, tá? Então, assim, apesar de muito como eu já disse, né, da medicina e outras abordagens enfatizarem muito nisso, claro que é muito importante para a gente, mas é apenas um nível de variável que interage nas queixas sexuais, tá? Então, lembrando aí o conceito, né, é um evento ambiental antecedente que tem duas funções: evocar e aumentar a frequência, ela é evocadora, né, e estabelecedora. Ou seja, ela torna uma atividade reforçadora. Você está com muita fome, sei lá, digamos que você não gosta de piqui, mas se você tiver com muita fome, até piqui você come. Essa função estabelecedora desse tipo de variável, tá? Já a evocadora é que é aquilo, não só você come piqui, como você come muito piqui. Então aquilo, a pessoa muito privada de sexo, sexo pode sim se tornar mais reforçador e quando tiver acesso vai fazer em muita frequência. Sem dúvida nenhuma é uma variável que vai influenciar. Tá? E aí a gente vai ter uma série de variáveis do tipo operações motivadoras incondicionadas e condicionadas. Incondicionadas, a gente pode pensar em ciclos hormonais da mulher, que ela tem naturalmente ao longo do mês. Né? Então, perto do ciclo perto da hora de menstruar, anterior à hora de menstruar, quando está ovulando, tudo isso pode interferir na vontade da mulher, por exemplo, de se engajar em atividades sexuais, e é uma operação motivadora incondicionada. Independente do seu histórico de aprendizagem, isso vai afetar, né, os seus comportamentos sexuais.
estar tomando anticoncepcional ou não, estar fazendo reposição hormonal ou não, estar cansada versus estar descansada, alimentação, tudo isso pode interferir, né, na resposta sexual, e são operações motivadoras incondicionadas. Condicionadas já tem relação com, por exemplo, histórico de aprendizagem. Então, sei lá, proximidade de alguma data comemorativa, né, ou um dos parceiros lá vai viajar. Né, a gente pode pensar uma série de eventos sociais que também tem função de influenciar a função, né, modificar a função dos reforçadores relacionados ao sexo. Então, essa é uma explicação, mas não se resume a isso. Como grande parte aí da literatura parece enfatizar, principalmente observando só o que a gente chamaria de operações motivadoras incondicionadas. Tá? Tem as condicionadas também e tem outras variáveis. Por exemplo, né, um nível operante de interpretação. Né? Então, o comportamento de transar, buscar sexo, falar sobre sexo, fantasiar sobre sexo e assim por diante, toda essa parte é nível operante. Tá? Ou seja, é aprendido. Tá? E aí você vai ter um histórico de reforçamento diferencial anterior específico para a atividade sexual. Claro, a gente vai ter padrões de comportamento que eventualmente se generalizam. Por exemplo, a pessoa é assertiva. Talvez ela seja assertiva tanto num contexto sexual, quanto num contexto profissional, quanto no familiar. Mas não é comum você ver a pessoa que é extremamente assertiva, né, confiante em diversos contextos sociais. Né, mas quando vai para o contexto sexual, não é. Né, então, por exemplo, não diz as coisas que gosta, não procura as coisas que gosta, e assim por diante. Então, em função disso, diversas variáveis contextuais. Então, claro, esse aprendizado sexual. Tá? E aí, em função disso aí, vai acontecer a presença de uma série de estímulos condicionados em função deles sinalizarem reforço ou sinalizar extinção. Então, digamos, pensando num casal, né? Digamos, a esposa sempre procura o marido. O marido, não, estou vendo o jogo. O que acontece? No começo do relacionamento, esse marido era o quê? Era SD para comportamento sexual. Agora, o que ele é? Ele é S-delta. Ele está sinalizando extinção, ele não está sinalizando reforço. Se ele sinaliza extinção e não sinaliza reforço, a tendência do comportamento ocorrer na presença daquele estímulo baixa. Né? É só lembrar dos experimentos clássicos que você tem lá em análise de comportamento com animais. Na luz verde, pressionar a barra cai comida. Na luz vermelha, pressionar a barra não cai. Então, é como se o marido aqui fosse a luz vermelha. Por que o comportamento vai ocorrer se no passado ele foi pouquíssimo reforçado? Então, a tendência é que baixe a frequência do comportamento em função desse tipo de relação. Então, às vezes a operação motivadora está lá em cima, mas não tem um histórico de reforçamento diferencial que favoreça a resposta desse comportamento. Tá? Ou mesmo se a pessoa tente uma vez e aí já tem uma negação, a frequência já baixa a zero muito alto, porque na verdade você tem, é como se fosse um histórico de extinção diferencial, na verdade, né? Onde para de ter reforço. Então, operação motivadora interage, outro antecedente que também vai interagir é justamente estímulos discriminativos. Agora, lembrando um pouquinho nessa questão de estímulo discriminativo, ele pode sinalizar tanto reforço positivo quanto reforço negativo. Se sinaliza reforço positivo, sexo, carinho, feedback positivo, assim por diante, ótimo. Agora, às vezes, ele sinaliza reforço negativo. Caramba, tenho que comparecer. Se eu não for lá, ela vai me criticar, vai achar ruim. Ou eu tenho que cumprir o meu dever como mulher, seja o que for. Então, ele pode sinalizar também contingências de reforçamento negativo, ou seja, controle aversivo. Se está sinalizando controle aversivo, o processo colateral relacionado à tensão e ansiedade, e aí a resposta sexual tende a não ocorrer. Então, pode, em função de controle aversivo e pressão, um quadro relacionado à disfunção de desejo também surgir. Quando a gente viaja é ótimo, mas quando a gente está em casa é ruim. Né? Aí você vai vendo o quê? Que os estímulos ambientais vão adquirindo uma série de funções diferenciadas ao longo desse histórico de vida compartilhado, como estímulo discriminativo ou como estímulo delta. E aí também tem a parte respondente mesmo, que daqui a pouco eu entro nisso. Ok? Por enquanto? Até 4h20, né? 4h20. Tá bom. E aí, pensando também em alternativas de reforço, né? A gente também tem que pensar nisso. Então,
é até uma coisa que é um raciocínio mais econômico, né, de economia. Tá? Então, equivalência funcional e substitutabilidade. Se o preço do arroz e feijão sobe, você compra mais macarrão. Se o macarrão sobe, você compra mais arroz e feijão. Ou seja, são dois produtos que são substituíveis. Então, será que tem coisas aí que podem estar tendo essa função? Né? Tem fontes alternativas de carinho, pensando no casal, ou fontes alternativas de prazer sexual? Não precisa nem ser um parceiro ou uma parceira extra, mas, por exemplo, masturbação. Né? Tudo isso pode contribuir para, por exemplo, a frequência de comportamento sexual baixar em determinada alternativa, tá? Ou seja, no casal. Tá? Então, esses reforçadores competitivos aí, né? E às vezes não só sexual, né? Por exemplo, você está tendo muito reforço, negativo que seja, porque está tendo que trabalhar muito. Né? Então, se você está. É aqui, o nosso dia tem 24 horas. Se eu estou alocando muito tempo para uma alternativa de reforço, eu tenho menos tempo para outra. Se eu estou trabalhando muito, eu ainda tenho que dormir, comer e descansar. Né? Que tempo que sobra para o sexo? Né? Lembrando que o sexo tem um processo respondente grande aí. Né? Todas as nossas reações fisiológicas são respondentes. Então, na verdade, o que a gente faz são estabelecer condições para que a resposta sexual ocorra em condições ideais. E às vezes a gente se insere em condições da vida que não contribuem. Tá? Outra coisa também, custo de resposta. Caramba, se eu começar a transar agora, aí vai dar tal hora, eu tenho que acordar cedo. Então, custo de resposta pode entrar também como um fator que interfere na atividade sexual. Por isso que é interessante pensar em variáveis contextuais. Aí, às vezes, o casal viaja, nossa, a vida sexual fica ótima. Por quê? Tem uma série de variáveis respondentes que eu ainda vou falar, mas, por exemplo, o custo de resposta é baixo. A competição com outros reforçadores é baixa. Você está lá só em função, por exemplo, o homem com a mulher, lá na terceira lua de mel que eles fizeram. Aí tudo é lindo. Volta para a vida real, acaba tendo uma vida sexual com baixa qualidade de novo. Tá? Então, é muito explicado em função da presença de variáveis contextuais e dessa competição entre outros reforçadores. E, lembrando, esses outros reforçadores não são só sexuais, são de todos os outros da vida da pessoa, tais como vida social, trabalho e assim por diante. Tá? Essa questão do custo também é interessante, porque é até uma característica natural da nossa espécie mesmo. É o seguinte: quando a gente tem estímulos sexuais que são novos, a gente não precisa de quase nada para se excitar. Você, só de começar, né, a interagir, a beijar, assim por diante, já tem uma resposta sexual de alta magnitude. Já num casal que está estável há muito tempo junto, essa resposta sexual dá mais trabalho para conseguir também. Então isso também é interpretado como que caramba, vou ter que fazer tal coisa, não sei o quê, e aí não sei se vai dar, vai que eu não consigo ter um desempenho, vai que eu não tenho orgasmo, e vou dormir. Né? Então tudo isso acaba sinalizando, na verdade, extinção. Tá? E aí o comportamento sexual tende a baixar de frequência também. Por fim, esses processos respondentes. Né? Então, a presença de estímulos condicionados no ambiente no qual o sexo ocorre. Né? É até uma coisa que às vezes a gente negligencia, né, nas nossas análises, né, que a gente sempre fica pensando, não, fazer uma análise molar do caso, completar aqui a contingência tríplice e tal, mas a gente esquece dos respondentes e eles acabam sendo muito importantes, principalmente no que diz respeito à resposta sexual. Porque é o seguinte, no começo, se você pensar num casal que acabou de ficar junto, aquele homem ou aquela mulher, para o parceiro deles, significa o quê? Sexo. O emparelhamento é basicamente isso. Vê a pessoa, resposta sexual. Né? Porque no começo da relação, quase todo encontro que eles tiveram foi sucedido por sexo. Né? Então, essa relação está muito forte no começo. O que acontece ao longo do tempo? Você vê a pessoa, vem uma briga. Vê a pessoa, ela está descabelada de manhã. Vê a pessoa, ela está doente. Está saindo do banheiro. Sei lá o que for. Então, antes, aquele estímulo era pessoa, sexo. Agora é pessoa, sexo, cobrança, briga, uma série de outras coisas. Então, a função do estímulo se modifica. Né? Aquilo, se você pegar lá os cachorros do Pavlov, antes era buzina, comida. Se eu emparelhar buzina com diversas outras coisas, a salivação vai baixar muito de frequência.
E com sexo é a mesma coisa. Aquele estímulo que antes significava só sexo, agora significava muita coisa. Aquela nudez que antes significava, opa, está nua, está nua, vai ter sexo agora. Não, estou só passando. Estou só trocando de roupa, estou saindo para o trabalho, estou só brigando com você, assim por diante. Então a função dos estímulos vai mudando muito, né? E isso vai sendo emparelhado com estímulos contextuais, como por exemplo o quarto. Antes o quarto, caramba, estamos sozinhos no quarto, vamos transar. Significava isso. Agora o que? Caramba, quarto, dormir, cansado, dia seguinte, estressado, e assim por diante. Ou tenho que botar o bebê para dormir. E uma série de processos respondentes que vão acontecer nesses condicionamentos e contracondicionamentos de modo quase que acidental, né, em função da vida compartilhada que vai tendo. Tá? Então, é quase que inevitável esse tipo de coisa adquirir função, principalmente depois que algumas circunstâncias de vida podem mudar ao longo da vida desse casal, como, por exemplo, filhos. Né? Então, você tem o filho do lado. Caramba, ele vai ouvir. Ele pode entrar a qualquer momento no quarto. Né? Ou a sogra mudou. Ih, minha avó pode ouvir, minha mãe pode ouvir, minha avó pode ouvir. Né? Como é que é a privacidade desse casal? Como é que é a presença nessa casa? Né? Então, são coisas que vale a pena a gente pensar a respeito também, né? Quais são as funções desses estímulos contextuais, a função respondente mesmo, que muitas vezes vão antagonizar essas respostas sexuais. Tá? Oi. Tá, só para finalizar aqui, então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, esses processos respondentes, né, vão eliciar resposta sexual ou vão inibir? Vão eliciar, por exemplo, excitação ou vão eliciar tensão e ansiedade? Então, são coisas que a gente também tem que considerar, tá? Então é isso, eu acho que deu para... Eu queria falar um pouquinho ainda sobre esses processos relacionados assim, à condição da terapia e tal, mas imaginava que não ia dar tempo, tá? Mas as principais variáveis aí a gente cobriu, né? Espero que tenha ajudado e aí a gente abre para perguntas aí. Tá bom? A Maíra Siqueira, ela perguntou bem assim: sobre um caso de um paciente que atendo, ele se queixa de queda da libido por tomar medicação para a ansiedade. Uhum. Porém, ele tem muitos ganhos por tomar essa medicação. Como fazer a habituação nesses casos? Então, é muito comum mesmo ansiolíticos você vê. Por exemplo, ó, até uma coisa que é interessante, às vezes pessoas que têm caso assim de ansiedade mais generalizada, um tipo de problema que a pessoa pode apresentar é ejaculação prematura, né? Não é incomum. Aí o médico fala, não, vou te dar esse ansiolítico, você vai ficar menos nervoso e vai aumentar, digamos, a latência entre estimulação e ejaculação. Né? Só que o que acontece? Diminui a libido da pessoa, aí a pessoa se sente castrada. E aí muitas vezes ela para de tomar o remédio para poder se sentir viril, se sentir forte, assim por diante. Então, o que deve ser feito é tentar procurar, na verdade, um trabalho com o médico mesmo, de buscar um fármaco que interfira menos na resposta sexual. Você vão ter ansiolíticos ou dosagens do ansiolítico que vão interferir muito, agora outros tipos de droga que vão interferir um pouquinho menos. Então, às vezes, é um trabalho mesmo de orientar esse cliente, né, a eventualmente conversar com o seu médico, né, conversar com o seu psiquiatra, não sei quem receitou um ansiolítico para ele, para ver a possibilidade de buscar um fármaco alternativo que interfira menos na resposta sexual dele. Tá? Porque é aquilo, ó, na medida que não tem muito como, assim, né, se ele se habituar ao fármaco, ele vai se habituar para tudo, né? Então, que não é o ideal, né? Que a gente quer que o ansiolítico faça efeito. Então, a questão é buscar mesmo fármacos que atuem de maneira diferente e tenham menos influência sobre a resposta sexual desse indivíduo. Até mesmo a gente vê isso em mulheres que, com algum tipo de anticoncepcional, baixa bastante a libido. Ajusta ou busca outro, né, já vê que não interfere tanto. Então, é uma meio que tentativa e erro mesmo. Ok? Fique à vontade. Eu também sou aluna, então eu estou aqui trabalhando e assistindo a apresentação ao mesmo tempo.
Com relação aos assexuados, Aham. como é que a análise do comportamento explica essa ausência de libido nos assexuados? Porque nós temos meio que uma certa divergência, né, entre a perspectiva da análise do comportamento e a perspectiva médica. Né, porque ele é considerado uma orientação sexual. Mas como é que a análise do comportamento explica? Pois é. É um tema bem interessante, agora é bem novo, né? E a gente tem até que fazer um esforço, assim, eu acho que teórico, metodológico, para tentar explicar esses eventos que vão surgindo mais rápido do que a gente vai tendo tempo até para pensar a respeito, né? Mas é uma coisa recente e que é interessante que agora já tem todo um movimento social de identificar isso como um tipo de categoria mesmo e de aceitar, né? Eu simplesmente não quero ter sexo, né? Quando antigamente isso tudo era muito interpretado em termos de maneira preconceituosa, né? Você não quer ter sexo, logo você tem um problema e tem que procurar ajuda, né? Ou você é homossexual ou heterossexual e tem que, na verdade, descobrir o que você é, né? A interpretação antigamente social do fenômeno era mais esse. Eu acho que ainda tem bastante preconceito sobre isso, e agora começa a surgir mais uma aceitação social disso. Eu acho que o trabalho do psicólogo muitas vezes vai ser em termos de acolhimento e aceitação, né, da pessoa conseguir se sentir bem com suas próprias escolhas e criar repertórios sociais e pessoais para lidar bem com isso. E a interpretação em termos disso pode ser em termos de a partir de um histórico de reforçamento diferencial mesmo. Claro que é possível a gente pensar em variáveis biológicas que podem ser determinantes, né? Até mesmo, né, digamos, nesse potencial biológico básico para atividade sexual, interesse sexual, existe alguma coisa bastante forte, tá? Mas isso também tem que interagir com aspectos sociais. E é possível imaginar, né, que pessoas que se intitulam como assexuadas tiveram uma série de condições relacionadas, né, a um histórico de aprendizado diferencial, aonde o sexo não estabeleceu, de fato, não se estabeleceu como uma atividade reforçadora, né? Então a gente deveria realmente olhar para esse histórico de aprendizagem, né, o histórico de reforçamento diferencial específico para a atividade sexual, no que diz respeito à aprendizagem a nível operante e respondente. É interessante que você vê em pessoas assexuadas até mesmo a formação de casais estáveis, né? Até mesmo o casamento pode surgir. Ou seja, tem outros fatores que mantêm, como, por exemplo, o carinho, afeição, parceria, que não apenas o sexo que mantém esse tipo de relacionamento. Mas aí a análise do comportamento tentaria explicar isso em termos de história de aprendizagem, mas eu acho que ainda tem que ter bastante estudo específico sobre isso, tanto a nível biológico quanto psicológico. Tá? A Daniela Goulart diz: tive um paciente com satiríase, para ele qualquer lugar, ambiente ou pessoa era reforçador. Às vezes transava 3 vezes ao dia com pessoas diferentes. Veio tratar na psicoterapia, mas não houve melhora. Alguma sugestão nesse caso? Tá, então ele tinha uma frequência de comportamento, muito alta, né? Então, nesse caso, é uma interpretação em termos de compulsão sexual, né? Então, aquelas terapias típicas que você tem nas comportamentos, como é que é? EPR, né? Exposição e prevenção de resposta, por exemplo, que a gente usaria para comportamentos compulsivos de uma maneira geral, eu acho que vale a pena tentar um esforço em tentar implementar isso para o comportamento sexual. O problema é que essa pessoa provavelmente ela tem um repertório muito sofisticado em conseguir situações de sexo, né? Então não vai ter dificuldade de ter acesso. Então, o que eu acho que vale a pena pensar também é o seguinte: reforçadores alternativos que possam competir com o sexo, né? Então, o que pode ser eventualmente ser planejado? Como é que estão os outros contextos de vida, profissional e social da pessoa? Porque se isso está muito vazio, a frequência de reforçadores sexuais fica muito grande. Mas se tiverem outros reforçadores alternativos de grande magnitude para competir com isso, eu acho que pode ajudar a baixar um pouquinho a frequência. E baixando a frequência, tenta-se se estabelecer outros repertórios, né, para essa pessoa, para ela eventualmente baixar um pouco a frequência desse comportamento, né? Agora, se é que isso é uma queixa para ela, né? Eu imagino que seja, né, que ela buscou a terapia para tentar
para tentar ver. Agora, eu acho que é isso, eu acho que pensar nessa lógica econômica, né? Quais comportamentos são complementares ao sexo ou substitutos ao sexo? Né? O que aumenta de frequência junto com o sexo ou que faz o sexo aumentar de frequência? E o que pode competir? Eu acho que fazer essa identificação mais econômica em termos de estímulos complementares e competitivos pode ajudar a planejar uma intervenção clínica mais precisa. Tá? Porque simplesmente trabalhar com coisas do tipo, proibição de coito, dever de casa, não faz sexo, não adianta. Esse controle verbal assim não vai funcionar com esse tipo de caso. Né? Eu acho que é tentar estabelecer atividades alternativas e, eventualmente, trabalhar com essas técnicas, por exemplo, de disposição e prevenção de resposta. Tá? EPR. Mais alguma coisa? Estourou não o tempo temos já, mais né? tempo. Rapidinho, o pessoal da online, vocês fizeram mais perguntas, mas a gente não tem mais tempo. Então, eu sugiro que vocês mandem um e-mail para o professor. Pode ser, professor? Tem um e-mail aí, pode entrar em contato, fiquem à vontade. Sim, que aí, no caso, vocês têm a pergunta de vocês respondidas, ok? E tem o curso do IBAC aqui também, para quem está matriculado. Eu dou aula só disso, aí vocês podem perguntar à vontade. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos aí, fisicamente e online aí, por comparecerem. Obrigado, gente.